Oi, amadas, tudo bom com vocês? Pega a xícara de chá que nosso bate-papo já vai começar. E hoje eu não tô com xícara de chá, porque eu vou trazer uma palavra pra vocês bem rápida, porque eu já estou no horário pra ir pra outro lugar, e pro culto, que hoje começa um congresso lá na minha igreja, que é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E o Senhor ministrou no meu coração. Eu perguntei, pai, que palavra o Senhor quer que eu possa gravar o vídeo pra falar? E aí ele falou a respeito da importância de ser humilde. E hoje a gente vai falar de que você tem que ser humilde, que não só você, mas eu também tenho que ser humilde. E para iniciar, o pontapé da nossa conversa de hoje. Tá lá em Tiago, capítulo 4, do verso 6, que diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu tava lendo Mateus, capítulo 28, e aí os fariseus, eles falaram assim, falaram pros guardas para que eles pudessem mentir a respeito que Jesus não tinha ressuscitado, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus à noite para que a notícia não se espalhasse pelo povo que Jesus tinha ressuscitado. E eu fiquei assim, nossa, pai, como que os fariseus tinham um coração assim tão duro, tão difíceis, eles sabiam as profecias, sabiam de tudo e ainda assim eles tinham essa resistência contra o Senhor. E eu penso assim, será que eles não tinham noção que o Senhor estava vendo de tudo, mesmo conhecendo tanto do Senhor, e que eles não iam ser julgados pelas ações deles? E aí eu pensei a respeito de, tipo assim, o coração dos fariseus era tão orgulhosos que eles não reconheciam a incapacidade deles. Eles achavam que era bom o suficiente. Eles achavam que eles já estavam salvos pelas obras dele, que eles eram santos e que todos os outros eram apenas pecadores sujos e que Deus já olhava para eles com um olhar de tipo, vocês estão fazendo tudo certo, tá? Tá tudo legal. E eu pensando, e aí eu lembrei de uma época a qual, no início assim da minha conversão, e aí o Senhor começou a me tratar a respeito disso, do orgulho, que eu lembro de uma vez de eu ter entrado na igreja, e aí eu fui pra salinha, e aí tinha outra menina tomando lá na salinha das crianças, e veio um pensamento bem na minha mente, nossa, eu tenho certeza que eu sou, tipo, melhor do que ela, sabe? E não exatamente isso, mas nessa linha, assim. E aí eu percebia o quanto eu tinha tantos pensamentos orgulhosos. E por conta disso, eu tinha uma mentalidade muito distorcida a respeito de quem era o Senhor. E pode ter certeza, o Senhor não derrama graças para aquele que é soberbo. O Senhor não derrama graça para quem é orgulhoso. Quer entristecer o coração do Senhor? Seja uma pessoa orgulhosa. Simplesmente. O orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Porque se a pessoa não reconhece que precisa de ajuda, como que ela vai ter ajuda? É como uma pessoa que se machucou, teve um acidente, tá muito ferida, e ela, tipo, tá dizendo, não, eu não preciso. Gente, deixar o caminhão de lixo passar. Tem que passar bem na hora que eu vou gravar o vídeo, né? Mas tudo bem. E aí, se a pessoa não reconhece que ela tá sangrando, que ela precisa ir pro hospital pra enfaixar o braço, ela vai continuar sangrando e não vai curar. A mesma coisa, quando uma pessoa é orgulhosa e ela não reconhece a sua incapacidade de se salvar, a sua incapacidade, que é uma pessoa tão pecadora, tão miserável, que somos cegos, nus e que necessitamos carecidamente da graça de Deus, a pessoa não tem como ser salva. E é por isso que isso entristece e enraivece. Nem sei se existe essa palavra, enraivece. Eu acho que eu acabei de criar, vocabulário dicionário Mariana. Mas acaba que entristece o coração do Senhor. Também deixa ele enraivado. O Senhor abomina pessoas orgulhosas, porque elas não reconhecem que necessita dele. E esse era o caso dos fariseus. Os fariseus achavam que eram bons o suficiente demais, a ponto de não precisar de Deus.
E isso é um perigo, meus irmãos. É um perigo mesmo a gente achar que não precisa de Deus. E talvez a gente até fale que precisa de Deus, mas o nosso coração tá cheio de orgulho e as nossas ações digam totalmente o contrário. É quando você tem uma mentalidade de que você é melhor, você tá fazendo errado, tem orgulho aí no seu coração. E o Senhor, Ele não se importa apenas com o exterior, com o que a gente mostra. Ele importa com o nosso interior, com os nossos pensamentos também. Então, quando a gente começa a pensar que é melhor do que o outro, que você faz algo melhor do que o outro, e talvez você possa até fazer, mas se isso tá te gerando orgulho, isso não é bom, isso é péssimo. Pode ter certeza disso. E o diabo, ele ama o orgulho. Foi um orgulho que fez com que o inimigo travasse uma guerra no céu para tomar o lugar de Deus, porque ele se achava o suficiente, ele se achava que era maior do que Deus, achava que ele era bom demais. Então, que um simples cargo, um simples cargo de um anjo não era o suficiente para ele, que ele merecia mais, ele merecia o lugar de Deus. E esse sentimento do orgulho, para você ver que é tão do inferno, que fez o diabo travar uma briga com Deus. E ele continua colocando esse sentimento no coração das pessoas. E não só colocando, porque nós, por conta do pecado, a gente já nasce com ele. E é por isso que a gente precisa renascer de novo em Cristo e ser tratado pelo Senhor para que ele tire e arranque essas raízes do orgulho. O Senhor fala diversas vezes na sua palavra: seja humilde. O maior é aquele que serve, porque o reino de Deus, a pirâmide é invertida. Não é aquele que é o melhor, que tem mais habilidades. Talvez você tenha todas as habilidades possíveis. Talvez você seja a pessoa mais inteligente, talvez a pessoa que mais conhece da Bíblia. Mas se você não tiver um coração humilde, um coração que reconhece, que põe os outros acima de você, que reconhece que os outros são melhores do que você está entristecendo o coração do Senhor. Os fariseus, eles conheciam muito do Senhor, mas o coração deles era tão cheio de orgulho que o conhecimento deles era vazio. Era como se eles não conhecessem nada do Senhor. O Senhor se alegra com o coração humilde. É por isso que ele veio trazer esse exemplo: e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando a gente é humilde, a gente encontra descanso. A gente é uma pessoa de paz, uma pessoa que vale a pena estar perto, né? É muito ruim quando a gente conhece uma pessoa e é aquela pessoa meio chatinha, orgulhosa, que exibe as coisas e que trata as pessoas mal ou que não reconhece os seus erros. E o Senhor se entristece muito com pessoas assim e resiste. Se você se sente uma pessoa orgulhosa, peça para que o Senhor possa quebrar esse orgulho, para que ele não resista a você. O Senhor não resiste às pessoas assim, porque ele é mal, algo do tipo. Não, ele resiste justamente porque a pessoa não deixa com que ele possa atuar na vida. Gente, meu cachorro tá latindo. Bem agora. Mas tudo bem. Eu escrevi uma coisa quando eu tava fazendo o script do vídeo que diz assim: quando você é humilde, Deus libera sobre a sua vida a autoridade. Jesus era um homem cheio de autoridade. E não somente porque ele é o Filho de Deus, mas justamente porque ele, mesmo sendo Filho de Deus, ele não tomou usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e servindo a todos. E ele recebeu grande autoridade pelo Pai. E o nome dele foi glorificado justamente porque ele, tendo todo o poder e tudo que ele podia, toda a autoridade, ele se humilhou, ele se assumiu uma pessoa com forma de servo. Ele foi humilde o suficiente para reconhecer que aqui na terra ele necessitava carecidamente do Espírito Santo. E a mesma coisa somos nós. A gente precisa ter um coração aquebrantado, humilde, porque pode ter certeza que o Senhor derrama graça sobre nossas vidas quando a gente tem um coração que reconhece a nossa incapacidade de nos salvar e a nossa dependência total do Senhor. Que essa palavra possa ficar fixada na sua mente, assim como também ficou no meu coração. Que nós venhamos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele possa nos exaltar. Porque todo aquele que se humilha será exaltado, mas todo aquele que se exalta será humilhado. Seja você um instrumento de Deus aqui nessa terra, sendo humilde como Ele.
porque quem é humilde é amigo de Jesus, é discípulo do Senhor. É isso, amados. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.